paz do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. E aqui quem está falando é Rayane Santana. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E nesta feita, a videoaula de número 9, que tem por título esta lição: Seja santo, fuja do pecado. Primeiramente, algo que nós temos que destacar, e quando falamos de santo aqui, aplicado para a igreja, seja santa. Povo de Deus, seja santo. Santo quer dizer separado. Então, igreja, seja separada. Povo de Deus, sejam separados. E mais à frente na lição nós compreenderemos ser separado do que. Mais à frente nós iremos compreender isso. Texto do dia: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Síntese: Deus deseja que o seu povo se abstenha de toda e qualquer forma de impureza. Bem, nós temos alguns versículos da agenda de leitura, e o único que eu irei destacar aqui é o de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. Abram as vossas Bíblias, por favor, e me acompanhem nesta leitura. Cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os dos gentios, que não conhecem a Deus. Cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Traduzindo, cada um se domine, cada um torne o seu corpo em algo santo, em algo que é honrado. Ok? E neste versículo que acabamos de ler, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 e versículo 5, vai falar sobre o cristão não deve ter o mesmo estilo de vida da sociedade secular. E neste versículo nós vemos os dois padrões de estilo de vida. De um lado está o padrão cristão e de um lado está o padrão mundano. Enquanto o estilo de vida cristão fala: possua o seu corpo em santificação e honra. O mundo vai falar o quê? Não possua o seu corpo, não honre ele e nem santifique ele. E aí fica o nosso critério: qual o estilo de vida nós queremos ter? O estilo de vida cristão ou estilo de vida mundano? Os objetivos da aula de hoje é conscientizar da necessidade de um modo de vida santificado e mostrar que fomos chamados para sermos santos. E algo que eu me recordei aqui é que a nossa narrativa para os dias de hoje se compara muito com a narrativa dos israelitas, do povo hebreu lá no deserto, onde Deus dá um código de condutas para eles, o que vocês devem fazer, como vocês devem proceder e tudo mais, para que eles não errassem. E Deus contava com eles para que eles fossem exemplo para nações vizinhas, pois eles sendo exemplo, Deus iria falar através deles, e aí eles iam ser exemplo para as nações vizinhas, e as nações vizinhas assim iriam conhecer Deus. No dia de hoje não é diferente. Nós somos comparados aos israelitas naquele deserto. Eles estavam ali, independente do ambiente que eles estivessem, eles deveriam dar exemplo. E através do exemplo, aquelas pessoas que iriam olhar para aqueles israelitas, para aqueles hebreus, iriam saber que eles servem um Deus e que esse Deus exige dele isso. Eles iriam chamar a atenção pelo fato de serem diferentes. E nós cristãos no dia de hoje, nós temos essa incumbência. A incumbência de realmente ter compromisso, de realmente zelar, se comprometer a ser santo. E quando eu falo santo, é separado. Nós cristãos devemos ser separados deste mundão, separados das coisas que eles praticam. E nós somos comparados aos israelitas, através da nossa atitude, através do nosso exemplo, as outras nações que estão ao nosso redor. Ou seja, as pessoas, a nuvem de testemunha que a Bíblia fala, irá ver o nosso comportamento, irá saber que a gente serve um Deus, e através disso, a vida dessas outras pessoas serão alcançadas. Então, olha a importância de ter uma vida santa. O povo de Israel era para ele ser modelo para as outras nações. Mas o que aconteceu? Eles se deixaram influenciar. Da mesma forma somos nós cristãos de hoje. Nós somos que nem o povo de Israel. Estamos num território que não é o nosso. Estamos passando por ele. Mas enquanto passarmos por ele é necessário nós
termos uma conduta adequada, termos uma postura adequada e ao mesmo tempo diferente das outras nações, dos outros povos que estão ao nosso redor. E pelo fato de ter uma conduta diferente, aquelas nações, aquele povo que está ao redor, irá voltar os olhos para nós e através disso o nome do Senhor será glorificado. Então nós somos comparados a esses israelitas lá. Eles deveriam dar exemplo e através do exemplo deles as outras nações iriam conhecer o Deus de Israel e seguir aquele exemplo também. Então olha a responsabilidade que nós nos dias de hoje nós temos em nossas costas. Devemos ter uma conduta santa, irrepreensível, adequada, ok? Para que os outros que estão ao nosso redor, eles olhem, percebam a diferença em nossa vida, percebam o brilho do Espírito Santo e através dessa postura, dessa conduta, eles queiram servir o mesmo Deus que nós servimos. Introdução, nós veremos nessa lição de hoje que o livro de Levítico, ou melhor, a passagem que nós iremos usar do livro de Levítico, ela serve como um código de conduta, ou seja, um código de como se comportar, como agir. Para que foi escrito esse livro? Foi um livro escrito por Moisés, o objetivo dele é orientar o comportamento, o relacionamento sexual das famílias hebreias, lá naquela época. E hoje em dia ele serve para quê? Para orientar o povo de hoje em dia. Porque as coisas que já aconteciam lá atrás, por incrível que pareça, elas acontecem hoje, só que em escalas maiores, devido à atualização. Está tudo muito rápido. O dia nem parece que tem mais 24 horas, mas por conta desse mundo rápido, globalizado, tudo acontece numa escala maior. Inclusive, as situações que ocorreram lá atrás, na época de Moisés, ocorrem nos dias de hoje, porém em proporções maiores, como eu já falei. E na aula de hoje, nós veremos que Deus é santo e Ele continua a exigir santidade dos seus filhos. Ou seja, você é filho de Deus. Se Deus, que é seu pai, é santo, por que você, que é filho dele, não vai ser santo? Mas veja bem, se você está achando que esse santo que eu estou falando é que nem Jesus, nunca pecou, nunca fez nada, pode deletar essa ideia da sua mente. O santo aqui que eu estou falando é ser separado. Separado do quê? Separado da conduta deste mundo. Ou seja, não seja influenciado pelo que esse mundo diz, pela sua cultura, mas traga a sua cultura e influencie a sua cultura no mundo. Ok? Quando falamos de santo, ser separado, não quer dizer que eu não vou ter amizades que não frequentam a igreja. Não quer dizer que eu não vou olhar na cara daqueles que praticam coisas que Deus não se agrada. Eu devo sim ter amizades, devo falar com essas pessoas, mas não devo praticar o que elas praticam. Então, é nesse sentido ser separado. Se nós formos ver o próprio exemplo de Jesus, ele veio para aqueles que mais necessitavam. E quais foram os tipos de pessoa que Jesus conversou? Ele conversou com a prostituta, ele conversou com uma mulher na época, lá do poço, e ela era samaritana. Ele conversou com coxos, leprosos, pessoas enfermas de todos os tipos. Ele conversou com a mulher do fluxo de sangue, que era considerada impura. Os doentes também. Os judeus e samaritano tinham uma rixa enorme, mas Jesus conversou. E a história mais conhecida de todas é da mulher que queriam apedrejar ela, porque ela adulterou. Ela foi pega em adultério. E a lei falava o quê? Apedreja. Aí vem Jesus com a graça e fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E como todo mundo peca, quem ia atirar a primeira pedra? Jesus, ele poderia ter atirado a primeira pedra, mas por que ele não atirou? Porque Jesus, ele não é aquele mestre que somente fala, você faz o que eu falo. Não, Jesus é aquele mestre que fala e mostra na prática. Você tá vendo? Eu não falei pra você? Então eu vou mostrar pra você, para que você venha fazer. Jesus, ele dá o exemplo. O mestre de verdade não é aquele somente que fala, mas é aquele que coloca em prática o que ele fala. Então Jesus, ele veio conversando com essas pessoas. E nós também nos dias de hoje, nós devemos conversar com essas pessoas. Mas há uma diferença muito enorme entre conversar com essas pessoas e entre praticar o que elas praticam. Ok? Então devemos ter cuidado nisso. Então quando eu falo de ser santo, é ser separado.
separado, ok? Vamos agora para a lição, tópico de número 1, que tem por título o modo de vida santificado. Subtópico de número 1, uma visão panorâmica de Levítico. Bom, veremos aqui logo no subtópico de número 1 que o livro de Levítico foi escrito por Moisés e o objetivo do livro de Levítico é instruir os israelitas. Aí vai falar no subtópico de número 1 que Deus estabeleceu uma aliança com aquele povo. E essa aliança, ela exigia santidade e compromisso. Mas não somente santidade e compromisso, mas exigia também que eles não se misturassem. Então, mais uma vez, batendo na tecla. O povo de Israel estava ali no lugar e ao seu redor tinha várias nações. O perigo seria eles conversar com essas nações? Seria eles ter amizade com essas nações? Lógico que não. O perigo seria eles praticar o que aquelas nações falavam. Nos dias de hoje, nós somos Israel. Estamos em um território que não é nosso e nesse território é pregada uma cultura. Mas nós não devemos seguir a cultura que esse território prega, mas seguir a cultura do nosso território. E o nosso território não é aqui não, nesse mundo, que nada. Nosso território é lá, ó, lá no céu. E a cultura que o reino prega é uma cultura justa, porque o nosso rei é um rei justo. Logo, sendo uma cultura justa, nós devemos seguir essa cultura justa e não somente seguir, mas seguir a ponto de que os que estão ao nosso redor nos olhem, nos observem e o nome do nosso rei seja glorificado. Mas para isso é necessário que nós venhamos seguir essa cultura, pois através do nosso comportamento irá mostrar a cultura. E aqueles que estão ao redor irão ver e se sentirão atraídos a ponto de querer servir aquele que criou a cultura. Quem? Deus. É forte o negócio. Querendo ou não, é uma responsabilidade tanta nos nossos ombros. Mas nada que Jesus não venha nos ajudar. Precisamos mais do que nunca de ajuda. Ainda mais quando falamos em ser santo, ser separado. Vai falar aqui no finalzinho do subtópico de número 1. Deus não mudou e Ele continua a exigir do seu povo uma vida de santidade, separação do mundo e das suas práticas. Vamos agora para o subtópico de número 2, que tem por título é proibido o relacionamento sexual entre familiares. Aqui no subtópico de número 2 vai falar que as famílias daquela época, elas viviam em forma de um clã. O nome dado para esse clã era casa paterna. Então tinha uma tribo e nessa tribo tinha uma casa paterna ou um clã. E dentro desse clã, dentro dessa casa paterna, ficavam de 3 a 5 gerações, ou seja, muita gente. E aí vem a orientação. Para o quê? Já que esse povo vivia junto, era necessário haver regras para evitar comportamentos maléficos, pecaminosos e inclusive pecados na área sexual. Pensa, de 3 a 5 gerações convivendo juntos, tudo dentro dessa casa paterna. Aí vem justamente essas regras, esse conjunto de normas que está escrito no livro de Levítico. Seria regras para a conduta. Vocês que moram tudo junto, como vocês devem se portar. Inclusive o nome do subtópico é proibido o relacionamento sexual entre familiares. Uma das leis que estava nesse código de conduta era essa. É proibido o relacionamento sexual entre familiares. Ok? Mas aí, quem zelava por essas normas, por essas condutas? Era o líder do clã. Vai falar aqui na revista que ele tinha a responsabilidade de fazer cumprir as advertências divinas e tomar devidas providências. Vai falar que essa lista, esse código de conduta, ele fornece uma proibidas relações sexuais ilícitas, como por exemplo, a revista vai deixar esse exemplo, ato sexual com alguém do mesmo sexo. Lembra que eu falei que o povo de Israel estava ali, mas era para eles dar o exemplo? Então, as nações que estavam ao redor do povo de Israel, lá naquela época já havia relação sexual de duas pessoas do mesmo sexo. Então, Israel viria e deveria fazer diferente. Não deveria pegar a cultura externa e trazer para dentro de sua casa, dentro do seu convívio. Mas sim pegar a sua cultura, segui-la e, através disso, influenciar os que estão ao redor. Vamos agora para o subtópico de número 3.
a proibição de relações sexuais de origem ritual. Vai falar aqui no subtópico de número 3 que antigamente existiam rituais religiosos que envolviam práticas sexuais. Esses rituais religiosos que envolviam práticas sexuais eram com certeza das nações que estavam ao redor. Por isso Israel, pelo fato de ser diferente, ele não deveria seguir essas condutas. E na época, Canaã, ele fazia um ritual chamado ritual da fertilidade, onde eles pegavam as crianças e matavam essas crianças. Canaã, eles realizavam um sacrifício. Esse sacrifício é para a fertilidade. Eles pegavam crianças, matavam essas crianças, sacrificavam elas em troca de fertilidade. Eles ofereciam sacrifício, que era a criança morta, para um deus pagão chamado Moloque. Então, Israel, como estava ali no meio daquelas culturas diversas ao seu redor, ele não deveria seguir essas culturas. E aqui na própria revista irá falar que... E aqui nessa revista irá falar assim, que outra prática religiosa detestável para Deus, além do ritual da fertilidade, era a homossexualidade. E quem praticasse qualquer tipo de união abominável seria extirpado pelo povo. E aí vai falar aqui na revista que a homossexualidade é condenada não só no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. A revista irá falar também que é importante ressaltar que a reprovação bíblica é para a prática e não para a pessoa. Devemos rejeitar a prática, mas não rejeitar a pessoa. Ok? E a revista ainda vai falar: Deus sempre deixa o caminho aberto para todos que se arrependem dos seus pecados e desejam se aproximar dele para santificar sua vida. Então entenda, você que é cristão, que não concorda com este ato que é o da homossexualidade, você não deve rejeitar a pessoa que pratica isso. Deus abomina o que a pessoa pratica, o pecado da pessoa, mas Deus ama a pessoa. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus ama aquele que pratica isso, mas Deus abomina a prática daquele ser, ok? Então, entenda, Deus ama esse ser. A prática do ser que Deus abomina. A prática, ok? Não a pessoa. Deus ama a pessoa. Inclusive, quando Deus deu o filho dele na cruz, não foi somente para um, para dois, não. Deu por toda a humanidade. Entregou o filho dele. Que grande amor é esse? Então, Deus ama esta pessoa. Da mesma forma, nós que somos cristãos, nós devemos amar ele, é o nosso próximo, independente da prática dele. Não concordamos com a prática? Sim, não concordamos com a prática. Mas aceitamos aquela pessoa. Concordamos que ela é o próximo, que ela é um ser humano, que Jesus morreu na cruz por ela, mas não concordamos com sua prática. Uma coisa é você aceitar a pessoa, é um ser humano, Jesus também morreu na cruz por ele. Outra coisa totalmente diferente é você aceitar o que ele pratica. Ok? Vamos agora para o tópico de número 2, que vai falar assim: fomos chamados para ser santos. E mais uma vez eu repito, ser santo, abençoado, aqui é ser separado. Então, fomos chamados para ser separado. E aqui no subtópico de número 1 irá falar assim: diga não ao adultério. E aí no subtópico de número 1 nós veremos que a palavra adultério em latim significa adulterium. E adulterium significa dormir em cama alheia. E aí há dois trechinhos aqui da revista que eu separei para ler para vocês. Um trechinho vai falar assim, que na atualidade alguns podem achar tal prática normal, mas a palavra de Deus nos diz: não adulterarás. É um dos 10 mandamentos de Deus que vai falar isso. A outra partinha que eu separei para ler para vocês é que quando falamos em adultério, esse ato, ele tem toda uma consequência por trás dele. Vai falar aqui na revista que esse ato, ele além de ofender a Deus e transgredir os seus mandamentos, ele é uma ofensa para toda a família e traz prejuízos, danos morais e espirituais para todos.
as consequências para os envolvidos neste ato e para quem está ao seu redor. E agora vamos para o subtópico de número 2, que vai falar assim: diga não à prostituição. E nesse subtópico eu peço que você preste bastante atenção. Gruda seus olhos nessa tela, pelo amor de Deus. É um pouquinho complicado. Aqui no subtópico de número 2, irá apresentar para nós dois termos que são utilizados na Escrituras Sagradas para definir relações sexuais ilícitas. O primeiro termo é o porneia e o segundo termo é o moicheia. Porneia, ele vai se referir a várias práticas de o porneia, ele vai se referir a várias práticas de promiscuidade sexual. E o segundo termo, que é o moicheia, ele vai identificar e irá falar diretamente sobre adultério. Então, quando você for ler a Bíblia, procure examinar aquele texto no original. Qual é o substantivo que é usado para falar daquilo? É o porneia ou é o moicheia? Se for o moicheia, está falando literalmente de adultério. Agora, se for o porneia, pode estar falando de orgia, pode estar falando de incesto, pode estar falando de práticas homossexuais, pode estar falando de tudo isso. Por isso que é importante, muitas das vezes, você ler no nosso idioma e depois pegar no original para ver como está escrito, qual é o substantivo, ok? Muito obrigado pela atenção, continue acompanhando, viu? E se você chegou até essa altura do vídeo, digita aí embaixo I love you EBD, ok? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos agora para o subtópico de número 3, que tem por título diga não ao homossexualismo. E aqui no subtópico de número 3, irá falar da prática homossexual, como que ela era vista no Antigo Testamento e como ela é vista no Novo Testamento. Vamos começar primeiramente pelo Antigo Testamento. A prática homossexual no Antigo Testamento, ela era punida. Caso alguém fosse pego com a outra pessoa do mesmo sexo, na época era punido. Também nós vemos que a prática da homossexualidade no Antigo Testamento, ela é proibida em toda a Escritura. Ok? E naquela época, quando eu falo que há punição, era a punição de morte. E no Novo Testamento, o que fala sobre a prática homossexual? No Novo Testamento, a punição é outra. No Novo Testamento, há uma punição, mais à frente nós veremos isso. Mas no Novo Testamento a visão é diferente. Nós vemos esse homossexualismo pela esfera espiritual. Nós vemos que quem comete isso nos dias de hoje não tem pena capital, ou seja, não vai ter a pena da morte, que era aplicada lá no Antigo Testamento, mas terá outra consequência seríssima. Aqui vai falar na revista sim. Na Nova Aliança, o assunto é tratado na esfera espiritual. Por isso, quem comete tal prática não sofre a pena capital. Mas caso não se arrependa e deixe tal prática, não poderá herdar a salvação. Lá no Antigo Testamento, a prática homossexual, você já era condenado na hora da pena de morte. Hoje em dia, você fez essa prática, você fez isso, ok. Há arrependimento? Se há arrependimento, você tem chance. Agora, caso você não se arrependa, é importante destacar, não basta só haver arrependimento, mas também haver o abandono dessa prática. Então, você já veio dessa prática, você praticava isso, mas agora você se arrependeu. Não basta somente se arrepender, mas quando o arrependimento ele é genuíno, você se arrepende e nunca mais faz aquilo que você fazia antes. Dessa forma, você alcança a salvação. No caso contrário, sem arrependimento e sem abandono da prática, você pode perder a sua salvação. Vamos agora para o subtópico de número 4, que tem por título diga não ao pecado. Nesse subtópico de número 4, irá falar aqui que na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, Paulo afirma que a vontade de Deus é a santificação. Bom, falamos que
A revista fala para nós sermos santos. E quando eu falo santo, é ser separado. Mas como que nós cristãos conseguirmos ser santo? Através do processo de santificação. E como o pastor Agnaldo Betti fala muito bem sobre esse tema, o que é santificação? Ele fala que é um ato progressivo, ou seja, não ocorre instantaneamente, mas requer todo um período. Então, hoje eu vou procurar ser mais santa do que ontem e amanhã mais santa do que hoje. Ou seja, cada dia procurar a santidade, cada dia procurar aperfeiçoar, melhorar algo. Isso é santificação. É um ato progressivo. Então, para ser santo, para ser separado, é necessário realizar esse processo, que é o processo de santificação. E o que é o processo de santificação? É o processo de separação. É o processo em que você vai se abster de algumas coisas que não acrescentam nada e não fazem bem a sua vida espiritual, renunciar a essas coisas, e ao renunciar você alimenta o seu espírito, e aí você está santificando, você está realizando esse processo e está alcançando a estatura de santo, santa. Mas, quando eu falo santo e santa, separado e separada, ok? Aqui no subtópico de número 4, irá falar que o apóstolo Paulo orientou a igreja aos Tessalonicenses e falou para eles sobre santificação. E o que me chamou a atenção aqui foi a segunda interpretação para o versículo que Paulo falou. O apóstolo Paulo fala o seguinte: nós devemos possuir o nosso vaso em santificação. E a segunda interpretação para isso, segundo a revista, vai falar assim: a segunda interpretação afirma será a entrega do corpo, foi separado para Deus, para cometer imoralidade fora do casamento. Sabemos que sexo é para casados, já falamos isso. Então, a partir do momento que você está solteiro e passa a praticar o sexo, você está se prostituindo. Logo, o seu corpo, que ele deve ser oferecido para Deus, já foi, você já ofereceu ele para alguém, você já entregou ele para alguém. Está totalmente errado e foge dos princípios bíblicos. E aí vai falar assim: Deus deseja que você seja santo em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. E assim encerramos por fim essa lição, a videoaula de número 9. Agradeço a você que chegou até aqui. Deus abençoe. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo, com aquele irmão em Cristo. Abençoe a vida dele com este vídeo. E se você acha que foi bênção, deixa um comentário aí. Ajuda bastante. E assim que possível, quando vocês lembrarem, orem por mim em suas orações. E da mesma forma, eu estarei orando por qualquer um aí que assiste as videoaulas, que frequenta a igreja. Quiserem mandar pedidos de oração também, fiquem à vontade nos comentários. Tamo junto, gente, ok? Deus abençoe a cada um de vocês. Uma ótima aula aí na congregação de vocês. E tamo junto, até mais, galera. Até a próxima videoaula, ok? Que será a videoaula de número 10. Não perca, ok? Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.